Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o nosso quarto parâmetro que a gente vai trabalhar um pouquinho é a exatidão, certo? Muito bem, o que é exatidão? Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro. É isso que é a exatidão. Como mensurar a exatidão? Então vamos lá. Como é que a gente mensura a exatidão no processo de validação? Então vamos relembrar aqui a brincadeira do alvo, né? Só para a gente relembrar o que é a exatidão e a gente refletir um pouco a respeito dessa definição. Então, o que é exatidão? É o grau de concordância entre o resultado da minha análise e o resultado tomado como verdadeiro. Ou seja, é o grau de concordância entre o ponto em que bateu a minha análise e aquilo que eu assumo como verdadeiro, né? Então, demonstra a concordância entre os resultados individuais do meu método em estudo em relação ao valor aceito como verdadeiro. Quem que é o meu valor aceito como verdadeiro, né? Normalmente, são materiais de referência, certificados, tá? Material certificado de referência que costuma ser caro para dedéu, certo? Então, professor, não entendi. Vou dar um exemplo, vai. E aí eu vou inventar da minha cabeça esse exemplo e vou colocar números bem bonitinhos para você entender o que é exatidão, né? E como é que eu posso mensurar essa exatidão no processo de validação. Vamos supor que eu trabalho numa indústria aqui, num laboratório que analisa minério de ferro, certo? Muito bem. Então existe, por exemplo, uma empresa que produz material de referência de minério de ferro. Então ele pega lá, né, um determinado minério de ferro, pulveriza ele, transforma numa amostra que vai para o laboratório, certo? Então tá aqui o minério de ferro, todo pulverizado, né? Já pronto para fazer análise, né? Pronto não, precisa abrir e tudo mais, mas enfim. E aí, esse laboratório que produz material de referência, ele faz uma análise desse minério de ferro. E a análise dentro desse laboratório diz que essa minha amostrinha de minério de ferro, que é o meu material de referência, certificado de referência, né, com certificado de referência, nesse laboratório certificado, ele encontra uma concentração de 100 ppm de ferro dentro do minério de ferro, certo? Muito bem, aí essa amostra que foi produzida num determinado lugar do mundo, ele vai, por exemplo, sei lá, no Brasil, né? Ele vai daqui lá para o Japão, né? Passar pela análise de outro laboratório certificado que também produz material de referência, né? E que faz análise de material de referência. Aí o outro laboratório faz análise, a mesma análise, né? E encontra 101 ppm. Tudo isso é às cegas, tá? Depois esse material de referência sai lá do Japão, vai lá para a Austrália, né? E aí dentro desse laboratório certificado lá na Austrália, os caras fazem lá uma análise e encontra 99 ppm de minério, né, de ferro dentro desse minério. Muito bem. O que acontece? Uma vez que esse material de referência passou por vários laboratórios certificados, né, e que encontraram algo em torno de 100 ppm de concentração de ferro, né? Aqui eu tenho uma média de 100 ppm, né? Esse valor
100 ppm, ele tem embutido nele um alto grau de verdade, né? Então, eu assumo para mim, né, que 100 ppm passa a ser o meu alvo, né? 100 ppm passa a ser o meu alvo. Então, quando eu compro esse material de referência, porque eu faço análise de minério de ferro, e eu quero saber qual que é a exatidão dessa minha análise, quando vem esse tubinho com material de referência para mim, né, escrito lá, ó, que a concentração dele é 100 ppm, né, o que aconteceu? Para a gente chegar à conclusão que essa concentração é de 100 ppm, né, esse tubinho foi lá, foi para o Brasil, foi para o Japão, foi para a Austrália, né, passou por um processo de testagem, né, e encontraram uma concentração de 100 ppm dentro desse tubinho. Então, esse número 100, ele tem um alto grau de verdade. Então, eu assumo isso daqui como o valor de referência, como o meu alvo, né? Aí agora eu vou testar a exatidão do meu método, né? Eu faço uma medida experimental, eu faço outra, né? Então eu obtive uma precisão razoável aqui, né? E qual que é a exatidão? Eu vou tirar uma média, né? Eu vou achar um valor médio, né? E eu vou descontar, né? Eu vou achar a distância desse valor médio do meu alvo, né? Então, vocês já aprenderam a fazer isso comigo, o tio já deduziu uma série de fórmulas a respeito disso, né? Qual que é a fórmula que mensura essa distância do alvo para a média encontrada nos meus resultados? É a fórmula do erro, certo? Acontece que o erro absoluto, simplesmente essa distância, não quer dizer muita coisa, né? Vamos supor que eu faço as minhas análises e encontro uma média de 98 ppm, né? Qual que é o erro absoluto? O erro absoluto, o erro mensura essa distância, né? Qual que é a distância do 98 para o 100? O erro é 2. Acontece que o erro absoluto, assim como o desvio padrão absoluto, não quer dizer muita coisa. 2 no universo de 100 é 2%, né? Então não é muito. Mais 2 no universo de 3, né? No universo de 4, aliás, é muito, né? 50%. Então, por isso que é interessante a gente trabalhar com a fórmula do erro relativo, né? E percentual, então, fica mais bonitinho ainda de mensurar, tá? Então, uma das formas de mensurar a exatidão, né? O que é a exatidão? Tem a ver com a distância, né? O quanto que os meus resultados estão próximos do alvo. Então, uma forma de mensurar a exatidão é por meio do erro. Olha que esquisito, né? É esquisito isso. Então, o meu método vai ser tanto mais exato quanto menos erro ele tiver embutido. Quanto menor for essa distância, maior é a minha exatidão. Certo? Então, essa fórmula do erro relativo, percentual, o tio já deduziu ela para vocês. Eu falei dela lá atrás no 5º semestre. Estávamos inclusive no modo presencial, quando a gente trabalhou exaustivamente nisso. Vou relembrar ela aqui para você. Erro relativo percentual é igual a média encontrada pelo meu experimento menos o valor assumido como verdadeiro dividido pelo valor assumido como verdadeiro vezes 100. Então é assim que a gente mensura o erro relativo percentual, tá? E aí ele sai direto em porcentagem. Vamos fazer aqui para essa brincadeira?
Então, como é que fica aqui? E aqui a gente pode dar em módulo aqui a brincadeira, tá? Ó. Então, como é que fica o meu erro aqui? Erro relativo percentual. Ó, a média das minhas medidas deu 98, menos o valor assumido como verdadeiro é o 100, dividido pelo valor assumido como verdadeiro, que é 100, vezes 100. Aqui, como eu usei um número bem bonitinho, né? Ó, corta, corta, só cortou porque eu assumi o 100. Erro relativo percentual, 98 menos 100 dá 2, dá menos 2, né? Mas a gente vai fazer em módulo, certo? Então, 2%. Né? Então, o meu método, ele tem embutido nele 2% de erro relativo. 2% de erro. Então, essa é a minha exatidão. O meu erro é baixo, relativamente baixo, 2%. Né? Então, eu tenho isso me confere uma boa exatidão. Tá? Tudo bem? Olha, veja bem, os parâmetros para erro, o que é considerado um erro bom, o que é considerado um erro ruim, né? O que é considerado uma boa exatidão, o que é considerado uma exatidão ruim, vai depender do que eu estou analisando. Se eu estou analisando remédio, né, a frouxidão da minha norma ela é menor. Se eu estou analisando remédio, se eu estou analisando alimento, né, as normas para remédios na indústria farmacêutica, elas costumam ser bem restritivas, né? Então, tudo vai depender do que eu estou analisando e qual que pode ser o impacto disso, né? Se eu tiver uma norma muito frouxa para uma coisa que pode trazer um grande impacto para a sociedade, é complicado, né? Normalmente, quando eu tenho questões que podem trazer problemas, né, as normas costumam ser bem rigorosas, tá? Tudo bem, gente? Então, uma das formas de utilizar, de mensurar, aliás, a exatidão é por meio do erro relativo percentual. E a outra forma é por meio de ensaios de recuperação. Então, antes de entrarmos em ensaios de recuperação, vamos resolver um exercício de erro relativo percentual? Vamos lá. Vamos lá para você ver que bonitinho. Não tem nada de bicho de 7 cabeças. É tranquilo. Olha lá, vamos ler junto. Um procedimento experimental para a determinação de sódio, usando absorção atômica em uma amostra de água do mar, foi estudado. Para avaliar a exatidão do procedimento, usou-se um CRM. CRM é a sigla para material certificado de referência, tá? Então, para avaliar a exatidão do procedimento, usou-se um material certificado de referência de água salgada, no qual sua concentração de sódio já veio no rótulo. Ó. Então, como é que o camarada fez para produzir esse material certificado de referência de água salgada? Ele pegou um pouco de água do mar, né? Sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido, e botaram essa água para analisar sódio no Japão, nos Estados Unidos, num determinado país da Europa, num outro, enfim. Esse tubinho com material de referência foi analisado em vários lugares, por isso que o material, apesar de ser água salgada, é um material super caro, né? E aí a média encontrada para o valor de concentração de sódio nesses laboratórios foi 0,5250 miligramas por litro, certo? A análise desse material de referência usando absorção atômica no laboratório A, ou seja, dentro do nosso laboratório, apresentou um valor de 0,5010. Ó, distante um pouquinho do meu alvo, ó, esse é o meu alvo.
né? Eu assumo que esse material, que essa concentração ela é verdadeira, porque é uma concentração certificada por muitos laboratórios. Mas aquela concentração encontrada dentro do laboratório onde eu trabalho é essa daqui, ó. Vamos considerar que uma boa análise tem erro de menor ou igual a 5%. Então, olha só, gente, para essas normas, para essa análise que eu estou fazendo, né, vem embutido lá um erro aceitável. Qual que é o erro aceitável para esse tipo de análise? É menor ou igual a 5%. Perguntinha: determine a exatidão obtida para análise de sódio neste laboratório A. Então, como é que você vai fazer, gente? Você vai botar os dados na formulazinha, né? Então, essa daqui, ó, x com tracinho, é a média obtida pelo meu laboratório, que é 0,50 a 10. O x que eu tomo como verdadeiro é o 0,5250. Aqui é 0,5250. Você vai botar os dados na fórmula e calcular o erro. E vai ver se esse erro está menor ou igual a 5%. Se está menor ou igual a 5%, então tua análise tem uma exatidão aceitável, né? Tem um erro, tem uma boa exatidão, né? Ou seja, tem um erro embutido na análise, um erro aceitável. Tudo bem? Ali eu coloquei uma observação, que o material de referência foi analisado por 3 laboratórios credenciados. Certo? Bom, esse exercício vai ficar para casa. Eu não vou resolver ele aqui não. Vocês já aprenderam a fazer isso daí. E o tio também já deu todas as dicas, né? Muito bem. Continuando então. Exercício 4. No exercício 4, gente, a ideia aqui é trabalhar com ensaios de recuperação. O que é mensurar a exatidão por meio de ensaios de recuperação? Então vamos lá, vamos para a folhinha. Daqui a pouco a gente vem para o exercício. Como é que eu calculo a exatidão através de ensaios de recuperação? Como é que a gente faz isso? Muito bem. Quando eu tenho um material certificado de referência, o meu alvo é a concentração do meu material certificado de referência. Então não tem muito erro. Acontece que esse tipo de material é muito caro. E vamos combinar, a gente não vive num país tão rico assim, né? Então, existe uma forma muito interessante que é fazer ensaios de recuperação. Então eu mudo o meu alvo, né? Professor, o que é ensaio de recuperação? É mais ou menos assim, ó. Eu pego uma amostrinha daquilo que eu estou analisando, certo? E eu vou analisar ela normalmente, ok? Ó, o tio vai fazer com corzinha para você entender. Vou analisar ela normalmente, por exemplo, no espectrofotômetro, tá? Vou analisar. Então, como é que eu faço a análise dele no espectrofotômetro? Eu construo padrões. Então, vai ser a absorbância em função de ppm, tá? Muito bem. Então, eu passo lá os meus padrões de 10, 20, 30, 40 ppm, construo a curvinha de calibração, certo? Aí, eu calculo a concentração dessa minha amostra. Olha lá. Então, aqui deu 20, 30, 40.
É bom trabalhar com números bem bonitinhos assim, fáceis, né? Então vamos lá. Aí vamos supor que eu fiz todo o processo analítico da minha amostra e eu achei que a concentração dela deu 25. Então a concentração dessa minha amostra é de 25 ppm. Muito bem. Acontece que o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fortificar essa minha amostra. Eu venho aqui, ó, eu coloco uma quantidade que eu conheço do meu analito, certo? Esse 25 ppm é a concentração do meu analito de interesse. Pode ser ferro, cromo, qualquer coisa, não importa o que que é, certo? O fato é que eu adiciono mais 5 ppm, né? Então eu faço todo um cálculo para construir uma solução padrão de modo a volumar isso aqui, de modo que eu aumento a concentração aqui em 5 ppm. Tudo bem? Então, quando eu passo essa segunda solução fortificada, né, com 5 ppm, o que a gente espera? A gente espera que a minha próxima análise dê 30. Dê 30. Então, 30 passa a ser o meu alvo, percebe? 30 passa a ser o meu... Ó, que legal, né? Então, eu tinha 25, que é a minha amostra, 25 ppm. Tá parecendo adição de padrão, né? O método de adição de padrão que a gente utilizou. É bem isso, né? Muito parecido com adição de padrão. Tudo bem? Então, eu adiciono uma quantidade conhecida, e aí eu tenho que fazer todo um cálculo de modo... porque aumenta volume ou não, né? Se eu estou adicionando um sólido em miligramas, e aqui eu tenho 1 litro, daria para fazer, né? De modo que, se o sólido é solúvel lá, não aumentou o volume, tá tranquilo. É uma quantidade muito pequenininha, de modo que nem mudou o volume da solução, não tem problema nenhum, tá? Então, o meu alvo passa a ser o 30, né? Eu assumo como verdadeiro, né? Só que aí não dá para usar aquela fórmula do erro, relativo percentual. A gente vai usar, dependendo de como vem o dado do problema, a gente vai usar uma regrinha de 3 básica, tá? Tudo bem? Então muda o meu alvo. O meu alvo não é mais um material certificado de referência. O meu alvo, na minha análise, passa a ser... Eu tinha uma situação anterior que eu já conheço e eu aumentei isso. Eu conheço o salto que eu dei na concentração. Então, a minha análise, ela tem um novo alvo, né? E aí, eu preciso atingir esse novo alvo, ok? Então, vamos fazer o exercício para você ver como é que é? Super tranquilo. Vamos lá. Cálculo da exatidão por ensaios de recuperação. A tabela abaixo apresenta a recuperação de cloreto, determinado por uma técnica analítica X, no extrato de petróleo D1. Ok? Então tem uma amostra D1, que é um extrato de petróleo, onde foi determinado cloreto. Calcule a porcentagem de recuperação e avalie a exatidão. Então tá lá. Olha, eu fiz uma primeira análise do extrato D1, onde não houve adição nenhuma de cloreto, zero adição. Então a minha amostra D1 deu 1.600 miligramas por quilo, 1.600 ppm, certo? Muito bem, então eu já conheço essa concentração. Fazendo uma analogia com o que eu já havia explicado, é a amostra vermelhinha, certo? Antes da fortificação, 25 ppm. Aqui deu 1.600 ppm. Aí eu peguei essa amostra D1 num segundo momento e fortifiquei ela com uma quantidade conhecida. Então eu coloquei lá
833 miligramas do meu íon cloreto por quilo de material, né? Então aí tem todo um jeito de fortificar, tem todo um cálculo para fazer isso. Então eu fortifiquei com 833. Olha só, a minha concentração deu agora, depois que eu fiz a nova análise, olha lá, depois que eu fiz a nova análise, eu estou esperando 30. 30 é o meu alvo. Ó, a minha nova análise deu 2.437, né? Então, olha só, o meu alvo, como eu fortifiquei com 833, o meu alvo é 833, né? Só que eu recuperei 837. Eu não recuperei 833, ó, porque quando eu pego esse valor, né, eu tenho um valor inicial, aí eu fortifiquei, aumentou para 2.437. 2.437 miligrama por quilo, ou 2.437 ppm, menos 1.600, dá 837, ó. Então eu adicionei 833 e recuperei 837. Portanto, eu recuperei 100,4% do todo, né? Então, olha só que legal, né? Vamos resolver esse exercício junto. Ah lá. Então, o meu alvo passa a ser o 833, que é o que eu fortifiquei, né? Mas no ensaio de recuperação, então eu passei e fiz lá a curvinha de calibração, papapá, né? A primeira análise que eu fiz deu, quando eu rebato aqui, não importa aqui o sinal analítico, quando eu rebato aqui, a primeira análise deu 1.600 ppm, certo? Aí eu fortifiquei com uma quantidade conhecida, certo? Qual quantidade conhecida? 833. Tudo bem? Então, vamos fazer com corzinha legal, né? Isso aqui eu vou deixar de vermelho. 1.600. Pronto. Então, a minha primeira amostra me deu 1.600 ppm. Muito bem. Aí eu aumentei para 833. Aí eu fiz análise, né? Deu, quando eu rebato aqui, a concentração deu 2.437. 2.437 menos 1.600 deu 837 ppm. Certo? Então, o meu alvo é 833. Eu atingi o meu alvo? Não. Eu bati aqui, ó, pertinho dele, 837. Certo? Então, aqui eu não uso a fórmula do erro não, tá, gente? Ensaio de recuperação. Nesse caso, eu posso usar uma regrinha de 3, ó. 833 é o meu alvo, corresponde a 100% do meu resultado verdadeiro. 837 corresponde a x%. X é igual a 100,4%. Certo? Ou seja, eu obtive uma boa exatidão. Ó, perceba que mudou. Quando eu uso a fórmula do erro relativo para mensurar a exatidão, o erro tem que dar pequenininho, 1%, 2%. Agora, como eu não estou usando a fórmula do erro relativo, eu tenho um valor de alvo, né? Eu costumo chamar esse valor de alvo de 100%. 837 corresponde a x%. Então eu consegui recuperar 100,4% do todo, né? Então, olha só o que o tio trouxe aqui para vocês. Os intervalos aceitáveis de recuperação é de 80% a 120%, tá? Esse valor é bem questionável também. Existem... Esse valor, eu acho que ele está bem frouxo, né? Dependendo de onde você trabalha,
é estreitada essa faixa aceitável de recuperação, né? Você pode trabalhar com normas que aceitam de 90% a 110%, né? Sei lá, até mais, 95% a 105%. Perceba que a recuperação tem que estar, o meu alvo é obter 100%, né? Recuperar 100% daquilo que eu adicionei, né? A minha exatidão está associado no meu resultado, está orbitando em torno dos 100% que eu contaminei, que eu fortifiquei. É isso que eu estou tentando recuperar. Perceba que é uma outra lógica de mensurar a exatidão, né? Tudo bem, gente? Tá claro isso? Tranquilo? Então, duas formas de mensurar a exatidão: por meio do erro ou por meio do erro com materiais de referência ou por meio de ensaios de recuperação. Aqui no Brasil, como a gente não é um país tão rico, ensaios de recuperação é mais útil para a gente, ok? Gente, eu vou parando por aqui, né? O nosso próximo parâmetro é limite de detecção. Continuamos no próximo vídeo daqui. Beijo, beijo, até a próxima.